Salve, salve! Mocho 360 no ar. E aí, amigos da odontologia, que vivem a odontologia, dentistas, técnicos, auxiliares, que vocês que acompanham a gente, muito obrigado pela presença aqui em mais um episódio do Mocho 360. E antes de a gente apresentar aqui a nossa convidada de hoje, aqueles recadinhos de sempre. Sigam as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube principalmente. Ative o sininho para você saber todas as notificações. Se inscreva no nosso canal e comente também. Deixe seus comentários aí, o que você está achando, o que você quer ver por aqui. E também algumas perguntas que a gente faz aqui também. E também temos o TikTok, né, que o Felipe gosta tanto. A gente vai falar mais sobre isso. A gente fala sobre o nosso TikTok. Mas hoje aqui, pessoal, nós temos uma convidada de peso. É um prazer ter ela aqui. Ela que é fundadora, né? Tem até cola aqui hoje, Felipe, porque eu não consegui decorar tudo. Ela é fundadora da Expertise em Vendas. Ela é formada em Engenharia de Processos Gerenciais. Ela presta consultoria comercial e também é palestrante. Ela que vem lá de Nova Lima, a Jéssica Almeida. Isso aí. Prazer. Legal. Aqui, Olá. só pra começar, eu vi que você tentou copiar o Rodrigo aí no começo, né? Quem é Rodrigo? O Rodrigo Richard, pô. Você falou, alô, colega, você não foi, né, técnicos, TPDs, auxiliares, TSBs, ASBs, que ele já tá mais experiente. Igual ao Richard. Não dá pra fazer, não dá né? pra fazer. Talvez aqui no milésimo episódio do Mocho você consiga. Pode ser. Mas, Jéssica, obrigado pelo convite, pelo aceite. Não precisou nem chamar com tanta antecedência assim, porque ela já nasceu pronta, né? É só chamar, vamos bater o papo, que eu acho que vai ser muito legal. Vamos dentro, é isso aí. E a Jéssica, pessoal, vocês não sabem, mas ela é craque em PNL, que é a tal da programação neurolinguística. E aí, Jéssica, eu queria, pra gente começar o nosso papo, assim, você tem uma formação vasta aí, mas gostaria de saber como é que o PNL entrou na sua vida, como é que foi seu primeiro contato com o PNL, e explicar pra galera que tá escutando, que não tem conhecimento sobre a programação neurolinguística, o que é. Ah, sim. Na verdade, algumas coisas, né, que, assim, eu sou muito de perceber alguns gestos. E uma vez eu conheci um amigo que ele tinha um pouco mais de conhecimento sobre o PNL. E ele falou assim, vou amarrar uma cordinha, eu tinha que lembrar de uma coisa que eu não podia. E aí ele falou assim, vai amarrar a cordinha no seu braço, toda vez que você olhar, você vai lembrar. Isso é uma técnica de ancoragem, né? Que são várias técnicas que utiliza-se na PNL. Então, a partir daí, ele foi me falou, não, eu vou fazer isso por causa disso. Ele foi me falou um pouquinho sobre o PNL. Então, aí ele falou assim, mas eu falei, o que é PNL? Né? Ele falou assim, olha, quando uma das técnicas, um dos ensinamentos da PNL, principalmente é o olhar, né? Então, às vezes eu tô percebendo os seus gestos, mas os olhos também, né, falam muito. Então, por exemplo, quando eu te faço uma pergunta, se aquilo aconteceu, está muito no passado, você olha para baixo. Se aquilo, você precisa criar aquela informação e ela não aconteceu, você olha pra cima. Então, você busca a informação de cima. Então, um dia que ele me contou isso, eu falei, cara, esse negócio é legal. Como é que é? Fala devagar. Olha pra baixo e quando olha pra cima. Agora eu vou ficar de olho. A gente tem os destros também faz diferença pros canhotos, né? Então, você tem um tratado inicial e depois você começa a analisar aquela pessoa. Quando você tá conversando com uma pessoa, isso usa muito em técnica de mentira, né? Quando você tá conversando com a pessoa, ela fala assim, me conta alguma coisa, entrevista, não sei. E aí, dependendo da onde ela olha, pra baixo, ela tá lembrando de alguma coisa que aconteceu de verdade. Pra cima, pra direita, ela tá criando, né? Pra esquerda, agora eu não me lembro bem, mas ela sempre... Pra cima, ela tá criando a informação. Ou seja, de acordo com aquilo que ela precisa te responder. Fica ligeiro. Então, agora eu tô sabendo que tanto a minha mãe quanto a minha mulher fizeram um curso de PNL, né? Pra me pegar na mentira. E aí você estava contando, né? Isso, aí a partir disso, aí ele me falou da cordinha, né? Que é uma técnica de ancoragem. São várias técnicas, né? A PNL são técnicas que você estuda, né? Não pra manipular, né? Tem pessoas que acham que a PNL é pra manipular. Mas, na verdade, não. É pra você conhecer um comportamento ou você desencadear um tipo de comportamento da pessoa. Por exemplo, se você tiver com uma pessoa, tem um amigo seu que ele tá um pouco mais triste. Dependendo se você tava ali conversando com ele, ele foi levando, você foi conseguindo tirar ele daquele momento, dependendo de onde você coloca a sua mão nele, por exemplo, as pessoas vêm e falam assim, dá licença, Felipe. Ou não sei o quê. Dependendo da mão que você coloca, você traz toda aquela informação toda de novo que ele estava tentando sair. Então,
de PNL, assim, que eu falo, né? São técnicas para desencadear um tipo de comportamento na outra pessoa. Mas aí não é uma coisa que você usa para o mal, você pode usar para várias coisas. Você pode... Eu acho que um exemplo prático do que você falou é, tipo assim, a pessoa tá triste, você não sabe, mas você dá um abraço em alguém começa a chorar do nada. Eu acho que seria em relação a isso, essa... É porque assim, eu já até fui mais além aqui, né? Tem pra tudo. Por exemplo, você tá numa... Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma entrevista, né? Uma pessoa que tá aqui vai fazer uma entrevista. Aí, dependendo... Uma entrevista de emprego, você Uma diz. entrevista de emprego, um exemplo, tá? Depois a gente vai voltar, a gente pode pegar até uns casos de pacientes e clientes. Bom... Entrevista de emprego. Dependendo já passou em várias etapas, você está lá conversando com um gestor que vai te contratar. Se o gestor estiver bem inclinado para você, né? Ele está interessado a saber o que você está contando, o que você está falando. Então, o que você tem que fazer? Na ancoragem, você ancora com ele, você espelha o que ele está fazendo. Do contrário, o que você faz? Se ele está muito disperso, se ele está para fora, ele não está interessado. Outra coisa, quando você está em turmas, para você saber, né? Até para, por exemplo, você tá lá, já entrou na empresa, você quer fazer parte daquela equipe. Numa rodinha de conversa no café da manhã, tá todo mundo em pé, conversando junto ali, rodinha fechada. Não estão fechados, não estão com disponibilidade para você entrar. Um pé para fora já fala assim, tipo, estamos aceitando mais uma pessoa. Então, você não estuda só o comportamento da outra pessoa também, mas você estuda também o seu. Então, tem muita coisa. A PNL, assim, é muito vasto. Um dos manuais que eu li, né, foi de John Connor, que fala muito sobre PNL. E dá para você utilizar em várias coisas, assim. Eu tava falando pra ela, Felipe, mais cedo, que ela falou do John Connor. Eu falei, não, mas... Eu, quando era mais novo, eu achava que eu tinha inventado o PNL. Só que pra mim, não conhecer PNL, era TMA. Técnicas de Miguel avançado, sabe? E aí, Zaga falou, não, isso é o John Connor e tal. Eu falei, tá, entendi. E você estava contando também, aqui a gente vai misturando os assuntos. Que da sua caminhada até o PNL. Aí você leu o livro do John Connor, e aí você fez mais cursos, como é que foi? Não, aí o que acontece, né? Eu sempre, desde os meus 18 anos, eu trabalho com vendas. Então, o que eu comecei a perceber? A venda, né, é nada mais do que um relacionamento com uma outra pessoa. É aquela que quando você chega, se ela vê, né, ela te compra primeiro para depois comprar o produto que você vende, ou o serviço. Então, o que eu comecei a reparar? Da PNL, eu tratava muito com outras pessoas, então eu comecei a lê-las, né? Aí... o comportamento, como que ela se inclinava para mim, como que ela direcionava. O aperto de mão é um gatilho, né? Você vai dar um aperto de mão, a pessoa dá aquela mão mais mole. Ou você dá uma mão mais firme. Até para você passar um aperto de mão firme, tipo assim, te trago confiança, te trago autoridade. Então, o que eu fui aprendendo foi na venda. Mas isso, quando esse meu amigo falou sobre PNL, ele morreu na minha cabeça essa informação. Mas eu comecei a perceber e comecei a falar, cara... Aí comecei a buscar. Quando fui lembrar, era PNL de novo. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui buscando do que eu precisava apresentar para os meus clientes, então fui muito específica. Então, por exemplo, um cliente que eu sentava com ele, por exemplo, eu atendia alguns condomínios, né? Então, eu ia no síndico. Então, eu entrava na casa do síndico. Se ele sentava do meu lado assim, eu me inclinava para ele, para eu falar assim, eu estou te dando atenção, estou disponível. Então, eu comecei a praticar as técnicas para mim, descobri o que eu precisava para mim, e aí, quando eu fui ver, eu fui estudando e fazia isso em outros lugares também. Então, eu já fiz isso em entrevista, já fiz isso com clientes. Mas aí, tá vendo, né? Já fez com o namorado, né? Com certeza com o marido agora. Com o marido, pra casar. É isso aí. Ele não sabe disso, não. Agora ele vai saber. Ai. Mas legal. Jéssica, uma dúvida que eu tenho sobre isso é o seguinte: a PNL, ela serve para você falar a linguagem de um cliente ou para você convencer o cliente? Por que eu digo? Vamos supor, entendeu a minha pergunta no que eu estou dizendo? Uhum. Então, assim, esse sujeito ele é mais tímido, então a linguagem que eu vou usar vai ser uma linguagem para aproximar ele, ou eu vou tentar, já que eu sei que ele é tímido, eu vou usar uma estratégia para dominar o pensamento dele e, consequentemente, converter para aquilo que eu quero. Tá, para isso tem um nome de uma técnica que se chama rapport. Já ouviram falar? Já. Rapport é conexão? É conexão, é você deixar a outra pessoa se sentir confortável com você, de forma mais
simples de explicar. Então, isso aí que você me disse, né, foi o rapport, que é o quê? A gente chega, né, primeiro momento que você chega com a pessoa, você faz com que ela se sinta confortável com você. Isso te faz abrir portas para fazer várias coisas. Para você mostrar o seu trabalho, para você abrir uma porta de um relacionamento duradouro. Então, por exemplo, nas clínicas, principalmente, né? Igual eu falo, quando a gente fala de cliente, paciente, não começa só no atendimento, né? Começa desde quando hoje tem muito lead, né? Tem um contato, que ele vem, inicia-se na secretária, né? Como um atendimento humanizado e vai até, né, o especialista, né? O profissional. Então, o rapport, na verdade, quando inicia lá, vai para você, é você deixar aquela pessoa o mais confortável possível com você. Então você, teoricamente, se adequa ao tipo de pensamento, ao tipo de perfil da pessoa. Isso, é isso? Se você entende, obviamente, para você conseguir se adequar, você tem que entender. Entendi qual o perfil, vou me adequar a ele. Aí isso aí. Aí você até continuou para mim, que eu respondi só só uma parte da pergunta. Então, a técnica de você se espelhar na outra pessoa, de você fazer outra pessoa... Pode até me perguntar de novo, Felipe, por favor. Se a gente tem que entender a cabeça da pessoa e se fazer dela, né? Então, assim, a pessoa que é tímida, eu tenho que usar esse vocabulário dessa maneira, ou não, eu vou tentar... não é... Assim, porque para mim tem duas formas, que aí é onde que a gente fala que tem o perigo da PNL. Sim. Porque você viu que a gente automaticamente aqui já achou que seria alguma coisa de dominar e tudo mais. Então, acho que a PNL é mais aproximar a pessoa do que dominar a pessoa. Não é isso? Entendeu o que eu tô querendo dizer? É mais aproximar. É mais você se relacionar com ela do que dominar. Porque eu vou te dar um exemplo. O hipnotismo. É assim que fala hipnotismo mesmo, para não pagar amigo? Hipnose, mas é fácil. Mas é a hipnose, né? Vamos falar assim. Ela não aproxima a pessoa, ela domina a pessoa. Sim. Entende? Então ela faz um poder de dominação e faz a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. Isso. Né? A PNL, pelo que eu entendo, então não é isso, né? A PNL ela não vai forçar você a nada. Ela só vai conseguir te conectar, né? Te aproximar nesse sentido. Te aproximar. E aí, quando você perguntou de clientes mais tímidos ou aqueles mais animados, que acontece muito. Chega o paciente super animado e o dentista é mais fechado. Aí, você tem uma quebra, né? Então, é fazer com que aquela pessoa que seja tímida, você chegue no nível dela. Legal. Então, falando mais mansinho, devagar. Isso. Então, se tem uma pessoa mais acelerada, você vai tentando acompanhar o ritmo dela. Se ela é mais lenta e você é mais acelerado, você vai tentando. Na verdade, é vocês se equilibrarem, né? Equilibrar, né, no tipo de comportamento. Só que isso não é fácil. Não é fácil de fazer, não é fácil de dominar. Não é fácil de você fazer uma leitura, porque envolve várias coisas, né? Sim, não é Por algo exemplo, simples. A coçadinha ali, ó. Olha lá, de pensador, né? Quem tá nos assistindo tá vendo, né? Mas você que está ouvindo, tá o Eduardo aqui com uma pose de galã, né? O Eduardo, ele acha que ele tá esperando dele, a próxima etapa, né? Que ele vai Passou perguntar. Não, eu tô pensando, eu tô pensando, sabe do quê? Que às vezes a gente, empiricamente, sem conhecimento, às vezes a gente acaba colocando técnicas de PNL. Por exemplo, eu sempre, quando eu vou conversar com um cliente ou um paciente, eu sempre tento achar alguma coisa em comum com ele. É isso aí. É a conexão, né? Bora conectar. Onde você mora? Aí eu faço perguntas bobas, assim. Onde você mora? Você gosta de esporte? Gosta daquilo? Alguma coisa eu vou saber que eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. Eu gosto, sabe? Eu leio muito e tal. Ele é conhecido como fofoqueiro mesmo, entendeu? Então ele sai querendo investigar. A gente brinca. Assim, só te cortando. Não, terminei, que já vou falar. Não, mas eu tô com forma de Faustão. Mas às vezes o paciente, ele fica achando assim, pô, que cara curioso. Mas não, eu tô, na verdade, querendo achar coisas pra me conectar, pra saber mais dele. E qual... É mais ou menos isso? Isso aí é o rapport. O que você vai... Você tá fazendo é o rapport. Só que o rapport dele é um rapportzão, sabe? Um rapportzão meio... Ele chega, às vezes... Cara, é muito engraçado isso. Às vezes eu vou num lugar... Eu frequento anos um lugar. Eu vou te dar um exemplo, sei lá, a clínica lá onde a gente tem um curso. Anos que eu frequento a clínica. O Eduardo lá pisa uma única vez.
Ele volta, sabia que aquela menina fez isso, aquela menina é assim, aquela menina... Falei, mas como é que você sabe de tudo isso, cara? Eu conversei com As eles. pessoas têm facilidade, elas começam a contar da vida e tal, que não sei o que. Deve ser que o seu rapport ele já é tão natural e o seu TMA... É o TMA, eu acho. Você praticou ele desde lá de trás, você não sabia que ele... O que é TMA, que era gente? a PNL traduzida, né? Em TMA português. técnicas de Miguel avançado. Quando eu era mais novo, eu entendi. tinha essas técnicas, sabe, de Miguel avançado que me ajudou. Então, você deve utilizar muito a PNL empiricamente, assim. E outra coisa, você pode... Quem nunca reparou? Tá conversando com... Dependendo da roda ou de quem tá conversando, repare esse assunto aqui, ó. Essa coçada. Coçada na cabeça. Coçada na cabeça. Na nuca. É ruim? É ruim. É, Tá normalmente conversando eu com faço alguém? isso quando deu Coçadinha, merda. Deu a pessoa ruim. não pode ter ela não vai mudar um músculo da face. A coçadinha é impaciência, não estou interessado, não estou gostando, quero sair daqui. Nossa, que chatice. Então, assim, quando você começa a ler, quando a pessoa, se isso acontecer, a pessoa você já tem que pensar rápido para mudar a estratégia que você está fazendo que não está funcionando. Por exemplo, quando eu faço network, por exemplo, dependendo, porque inclusive que eu até falei das rodinhas que eu usei lá da entrevista, mas por exemplo, você vai num congresso, você quer chegar próximo de alguém, né, tá todo mundo conversando, às vezes o palestrante tá ali, você fala, nossa, quero lá conversar com ele, quero conhecer um pouco mais, a rodinha tá fechada, esquece, você vai tentar, não tem jeito, tem um com perninha pra fora, você já tem abertura para entrar. Então, às vezes, você tá usando tão, né? Você tá praticando a TMA há tanto intuitivo, tempo. né? Começa a ser um pouco intuitivo até que você vê que, nossa, isso aqui tem um estudo para isso e eu posso praticar com ele conscientemente, entendeu? Até pra gente ser tão inconveniente também, né? Que às vezes o cara deve rodinha, mas mesmo assim, licença, gente, deixa eu entrar aqui nessa rodinha aqui. O Felipe, eu já sei que ele é casado. Você é casado também? Sou. Ah, tá. Porque eu falo assim, até isso usa técnica de relacionamento mesmo. Com o namorado, com a namorada. Às vezes você vai conhecer uma pessoa, você tá, aí tem outra você tá num coisa, jantar. aí tem um termo chamado submissão. Aí é pra outro episódio. Tá na conversa ali, ó. Às vezes a conversa tá interessante, pra trás. Conversa tá interessante, pra frente. Cara ou a menina chato, coçadinha. Então, utiliza-se pra várias coisas, entendeu? Coçadinha na cabeça. Coçadinha não é na bom, cabeça gente. não é bom. Né? De qualquer Braço forma, né? cruzado, tô desinteressado. Tô totalmente desinteressada. Você tá falando, mas tô querendo estar em outro lugar. Então, assim, são vários gestos, né, que você vai estudando, você vai descobrindo. E como eu tenho contato muito próximo com o cliente, isso tem 15 anos que eu pratico isso, então, dependendo da forma, o cliente tá fazendo, né? Às vezes eu tô falando alguma coisa que ele já sabe, ele já dá aquela coçadinha, opa, muda, porque essa fase que já passou. Vamos para alguma coisa que seja mais interessante pro cliente. Uma vez eu vi um rapaz falando sobre isso. Eu achei interessante, ele falou assim, ó, quando você quer convencer uma pessoa, você, não sei se isso é verdade, né? Tô falando que eu escutei. Você coloca 5 pontos do qual ela concorde. E o 6º, 7º, 8º em diante, ela já vai concordar naturalmente. É verdade isso? Eu vou falar? Ele falou tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Lógico que a gente tem que falar de odontologia. Escovar os dentes faz bem, não é? Passar o fio dental também, não é verdade? Você tem um hálito bom, você não acha que é muito bom? E você não acha que as pessoas... um belo sorriso atrai as pessoas, assim, aí no 6º em diante, e você não acha que esse tratamento pode fazer bem para você? Aí, de tanto o paciente confirmar né, esse pensamento, os demais vêm automáticos. Isso é verdade? Existe uma estratégia? Porque é muito grande, né? Como eu falo, né, a PNL, assim, ela é muito vasta. E até, assim, para você dominar todas as técnicas, é muita coisa. Não vai conseguir. Eu tô te falando disso, tô te falando disso, tô te falando disso, tô te falando do outro. Se você parar, você fica assim, só olhando, reparando a pessoa, porque é tanta coisa, né? Mas tem essa técnica também, que você vai falando, você ganha os 3 sims, a tendência dos outros sims é enorme. Isso, inclusive, usa inclusive para vendas. Aí, a técnica dos 3 sims. Você não fala com o cliente, você vai comprar. Por exemplo, você vai com um cliente e vai comprar um tratamento de, sei lá, clareamento, pode ser? Pode ser. De clareamento. Só que você já conversou com... Você não chega pra ele e fala, vamos comprar? Vamos fechar contrato? Não, você vai fazendo perguntas que o induz a dizer sim. Isso faz com que você faça a venda sem perguntar. Sem ele falar, vou comprar ou não. Se liga nessa dica, pessoal. 3 perguntas? Técnica dos 3 sims. Então, você pode perguntar de várias formas, né? Por exemplo, você tá lá, já fez a avaliação, mostrou, ele tem interesse. Você falou assim, ó, você queria fazer o caseiro ou a laser, né? Tá por dentro, né? Você vê que... Né? Você tem interesse de fazer o caseiro ou a laser?
Ah, eu tenho interesse em fazer a laser. Então, você já tinha... o orçamento já foi te passado? As condições de pagamento são interessantes? São. A sua data melhor para fazer faz o quê? Qual que é a frequência? Uma vez por mês? É que eu não lembro qual que é. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Fala assim, ó, o caseiro ou de consultório? Porque tem muita gente assistindo e vai começar a condenar a gente, porque a gente tá falando de laser. Não existe clareamento a laser. Gente, essa me que ajuda. é a verdade. Essa que é a verdade, né? Mas é porque já... popularmente a gente fala, né? Mas é o de caseiro, é o caseiro ou de consultório? Mas, de consultório, mas então. o consultório é a laser, vai lá. Isso, então vamos lá do a laser. Do consultório, então, vamos trocar, falar certinho, Beleza. né? Então, do consultório, então aí a última pergunta que você vai fazer. Qual que é o seu dia melhor? Por exemplo, na quinta de manhã ou à tarde? Ele à tarde. Pronto, você ganhou seus 3 sims. Você não vai perguntar pra ele agora, então você vai querer? Não, ele já falou que ele quer. E aí você faz o quê? Você o conduz, por exemplo, se não é você que vai fazer ele pedir pra assinar o contrato, né? O que seja, que vai fazer assinar o procedimento, você já encaminhou. Então, eu vou te passar pra minha secretária que ela vai terminar de fechar com você o pagamento, pra você passar no cartão, você olha junto com ela. Então, você já fechou a venda. Entendeu? Então, isso é uma técnica de 3 sims que você faz sem falar com o cliente. Você faz a venda sem falar, você quer comprar? Bela dica. Agora, uma questão. Às vezes também, o gesto, ele pode te enganar. Não. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Eu tô conversando com você, eu tô super interessado nesse assunto. Só que eu tô com frio e automaticamente tô com o braço cruzado. Isso às vezes pode enganar também um pouquinho, não pode? Pode. Né? Você tem que tomar cuidado também com o contexto. Eu não vou te fazer... exatamente. Você tem vários sinais que você tem que reparar. Mas você está assim, você está inclinado. Se você tivesse, né, descorado para trás... Você vê que sempre, quando eu falo, eu puxo para trás... Você faz uma inclinação do corpo. Então, você faz uma inclinação, você vira para fora. Você faz você faz... É todo um comportamento que te ajuda a dar uma decisão, entendeu? Entendi. Do que você está se comportando ou não. Entendi. Falei longe aqui, mas acho que... Não, tranquilo. Não, foi legal, porque quem tá só escutando vai saber a distância e o que você tá querendo dizer com olha isso. que legal também, você falar da distância e falar de longe e perto. O tom de voz. Gente, tom de voz é extremamente importante. Na PNL, na comunicação. Você chega, um cliente tá super animado, que ele vai lá, conseguiu a grana para fazer um tratamento no dente dele, no particular, com o dentista que ele queria, com o dentista que é você que ele queria. E aí você chega lá, com a voz baixinha, assim. Então, a gente pode fazer o seu tratamento, sim? Entendi. A voz, a força, a comunicação verbal e não verbal, ela diz muito junto ao seu paciente. Então, isso traz confiança, traz autoridade junto ao paciente. Então, até o seu tom de voz, ao comunicar, é uma técnica de PNL que você pode utilizar, por exemplo, minhas vendas não estão acontecendo muito. Às vezes, ela não está acontecendo dentro do seu consultório. Então, são coisas que você pode tratar, que você já pode melhorar, aumentar a sua venda, e talvez não só aumentar a sua venda, trazer a recorrência, trazer com que esse paciente, né, quando ele estiver necessitando de novo, ele vai passar na porta de um outro dentista, mas ele vai lembrar de você, do seu cuidado, de como que você conversou, com sua paciência, com todo o seu contexto, e vai voltar a fazer com você também. Não, isso é muito legal, né? E pra gente é fundamental. Até mesmo aquele cara, porque às vezes você pode estar falando, o cara, né? A pessoa pode estar escutando e falando assim, mas eu não tenho o primeiro contato com o paciente, né? Eu sou especialista e só recebo o paciente depois de alguém já ter vendido o tratamento. Mas mesmo assim, isso é muito importante, porque na odontologia, o que a gente mais enxerga hoje não são os melhores profissionais em termos de execução, aquele que melhor se dá bem na profissão. É aquele que mais conecta pessoas, né? Isso a gente está observando, eu acho que agora, com essa parte de mídia, de rede social, ficou ainda mais evidente isso. O bom profissional, ou ele se adequa a isso, ou ele vai acabar ficando muito restrito, num nicho muito restrito do mercado. Porque, eu sou, né? Tinha aquele pensamento de... O médico, o dentista, todo mundo parou com isso, eu acho, né? Eu sou fodão e eu não preciso de mudar minha postura, eu posso ser grosso com o meu paciente, eu posso chegar atrasado com o meu paciente, eu posso ter qualquer postura porque eu sou um intocável. Isso acabou, né? Então, hoje a gente observa aqueles profissionais que mais fazem sucesso, não são, teoricamente, aqueles melhores, tecnicamente falando, mas o que melhor
trabalha sem saber ou sabendo essa questão de neurolinguística, de aproximar o paciente e o cliente, né? Uma coisa que eu chamo a atenção, assim, a todos os profissionais que trabalham com pessoas. A primeira coisa que você vende é o relacionamento. Então, se você deu start no rapport e fez com que aquele relacionamento inicial, você nutre aquele cliente, né, para um relacionamento duradouro, ele vai voltar. Né? Independente se você fez não vamos chamar um procedimento errado, não, mas aconteceu alguma coisa ali, igual você falou, não é o melhor da área, né? Ou então tá buscando ser o melhor, ele ainda vai voltar, vai dar uma segunda chance. Pelo atendimento, pela atenção, pela humanização que você fez com o procedimento. Você só não, o dentista não só pegou aquele paciente, foi lá, tratou o dente dele, tchau. Né? Ele conversou, ele se importou. Né? Então, o se importar é uma forma de você relacionar com o paciente. Eu falo isso para todo mundo. Eu tenho 12 anos, vou fazer 13 anos de profissão. Cara, eu nunca tive um processo com o paciente. Mas é porque eu nunca errei? Não, é claro que eu erro. Sou ser humano, eu posso errar a qualquer momento. Não gosto de errar, não procuro não errar, mas eu sou passível de erro. E nunca tive um processo justamente por conta disso, de conectar com o paciente, não, de acolher o paciente. Cara, ó, deu errado, vamos repetir, pô, vou te ressarcir. O que você quer? Quer o seu dinheiro de volta? Você quer que eu tente recuperar isso? Eu acho que essa parte também é muito importante de você entender o paciente, né, e tentar diminuir conflito, amenizar conflito e principalmente não ter conflitos, né? E, Jéssica, ainda nesse assunto, né, em relação ao pós-venda, eu vejo algumas situações, por exemplo, o paciente vai no consultório e aí a pessoa vai lá, fecha, se encanta com o atendimento, mas no pós-venda, depois que ele às vezes volta aquele profissional, a mídia está vendido, ele não tem o mesmo tratamento, ou o paciente o cliente acaba se sentindo assim, poxa, na hora de fechar era aquele tratamento, agora às vezes a pessoa nem dá mais moral para mim. Existe alguma técnica de PNL, alguma coisa para manter isso, ou alguma observação? O que você acha? A primeira é que o paciente novo é muito bom, mas o paciente que retorna é ainda melhor. Com certeza. Né? Que o seu serviço já está validado, né? Você já fez... como que eu posso falar assim? Mas seu processo já está validado, você já conhece, né, aquele paciente. Na verdade, não vai ser uma técnica de pós-venda, mas vai ser pensar no relacionamento duradouro. Aquela pessoa fala assim, olha, o paciente bom é novo, mas esse aqui, ele tá voltando, e ele pode voltar, e ainda mais, ele pode voltar e trazer mais pessoas, que é a indicação, né? Isso aí, quando a gente traz uma indicação não é só porque, aqui, indica meu nome lá que eu vou trazer. A indicação que a gente fala quente é aquela que o paciente já vem e fala assim, olha, pronto, tá aqui, ó, eu já sei quanto é, eu já vou pagar, eu sei que é você, já vem e faz, né? Mas não pensar que sendo acentuada na sua pergunta, é o quê? A venda não acabou quando você faz a primeira venda. A venda não acabou quando você fecha um procedimento. Ela começou a partir do momento que você está fechando o procedimento. Então, o dentista que entende que aquele paciente que fechou e comprou o procedimento, agora sim ele é o cliente dele. Ele tem que dar mais atenção ainda, porque é aquele que ainda não entrou. Agora, sabe uma coisa que eu ouvi de um grande amigo que eu tenho? E aprendi muito, um grande professor que eu tive de vida e que eu até vou falar o nome, ele é o Oscar Lamay. Ele trabalhava numa empresa, né, no ramo de odontologia e ele adora essa parte, né, de psicoanálise e tudo mais. Ele falou até de perfil de vendedores, do que você está vendendo. Aí ele falou assim, por exemplo, né, uma vez eu comprei um equipamento, vou te falar, eu comprei um sistema CAD/CAM e tal. E antes do cara me vender, o cara era maravilhoso, carinhoso. Podia até massagem no pé, se eu pedisse, com certeza ele ia fazer para mim. Quando ele vendeu, eu assinei o contrato, dali em diante o cara sumiu. Mudou da água pro vinho. E aí eu comentei com o Oscar, eu falei, pô, Oscar, o cara fez isso, cara. Você acredita, né? Assim, eu nunca mais vou comprar nada com ele, porque a forma como ele conduziu a questão e tudo mais... Esse tipo de perfil é muito comum. Mas aí ele falou que, às vezes, isso não é que não está errado, mas que existe uma estratégia por isso. Então, o que ele me disse, tá? Por exemplo, essas compras que, por exemplo... Vou dar um exemplo. Lente de contato.
Cara, se o cara fez... O dentista só vende lente de contato. Lente de contato, lente de contato. Ele só faz lente de contato. Se ele foi lá, se o paciente foi lá, fez a lente de contato com ele, qual que é o interesse do dentista perante esse paciente? Nenhum, porque esse cara não vai fazer mais lente de contato. E aí, automaticamente, esse vendedor meio que menospreza o cliente, porque o que ele queria já conseguiu e não consegue ter a recorrência. Olha que coisa maluca. Ele até falou que tinha um termo, e existe um livro, ele comentou de um livro com essa, só que Pitbull, era uma coisa assim, o nome do livro. E ele falou, ele adora essas coisas, ele falou assim, eu mandei um e-mail pro autor criticando esse livro. Porque você não pode colocar essa mentalidade nas pessoas. Mas, infelizmente, existe, né? Aquele vendedor, predador, assim, o pitbull. Ele vai lá, pum, acaba com você e tá tudo certo. Mas o Hunter mesmo, Muito né? Hunter. Muito Hunter. Em contrapartida, tem aquele cara, né? O que eu, assim, que a gente vê que é o mais comum. Que ele quer, na verdade, a recorrência. Então, eu falo isso para as minhas coisas, assim. A primeira venda é ótima, mas a segunda, para mim, é melhor ainda. Quer dizer que você... Mostra que o cara gostou. E quando o cara indica, eu ainda fico mais satisfeito ainda. Talvez, acho que, para mim, a maior comprovação de que deu certo é a indicação. Porque, pô, realmente o cara gostou, que ele foi, aprovou, comprou de novo e agora tá indicando. Né? Mas tem esse outro lado também, esse outro tipo de perfil, né? Até te fazer uma pergunta. Você tem algum amigo que já também comprou é a máquina do CAD/CAM, né? Já tem? Tem outros amigos que compraram? Tenho. Mas eu vou te falar. Eu falo pra todo mundo e falo aqui agora que entrar na parte de odontologia digital é muito perigoso. É muito perigoso. Porque normalmente são, dependendo do que você vai investir, é um investimento muito caro. E você deixa levar pelo canto doce da sereia, né? E você não tem você não está no momento de adquirir. A odontologia digital, quando começou, né, a colocar os equipamentos ali a serem vendidos, cara, eram pouquíssimas pessoas que tinham perfil para ter aquele equipamento. Tanto que a gente viu por muitos anos as pessoas vendendo esse equipamento na internet, porque não tinha perfil. Então eu, né, aí resumindo, eu fiquei por muito tempo falando mal sobre o equipamento. Não falando mal sobre o equipamento, mas o perigo desse equipamento, porque foi um inferno na minha vida, assim. Eu não tinha perfil, a máquina não me entregava o que eu imaginava o que me foi vendido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu te fiz essa pergunta, inclusive, porque amigos fazem o que amigos fazem. Então, se você comprou o CAD/CAM e esse vendedor, ele te isolou, né? Minha venda acabou, pronto, vou pro próximo. Talvez ele nem tenha te feito essa pergunta, com certeza não. Senão ele estaria prolongando esse relacionamento com você até hoje. Se você compra um produto, a tendência de você ter um amigo que compra é grande. A tendência de você ter uma indicação é grande. Então, quando você me pergunta sobre, né, aquele cliente... tá voltando de novo, tô dando atenção, não, que o dinheiro dele já entrou, né? Vamos pensar grosseiramente dessa forma. Se a gente pensar, por exemplo, da lente de contato. Ele fez uma lente de contato. Quem não garante que ele tá num local que alguém vai perguntar, nossa, eu adorei essa lente de contato, onde você fez? O que ele vai fazer? Quando você tem um especialista, que alguém te indicar, você vai no especialista ou você vai em alguém que você procurou na internet? Você vai em quem te indicou. Então, você manter esse paciente fazendo a recompra, você está garantindo também que você vai ganhar uma indicação e vai ter compra com outros clientes que vão ser a indicação dele. Sim. Que, inclusive, nessa era digital de lead, é o lead mais barato que a gente tem. Ele é gratuito, né? Que você não pagou nada por aquele lead para você, né? Você não teve nenhum custo com a aquisição daquele cliente, falando de vendas, né? Você não teve nenhum custo e aquele cliente ele já vem vendido. Na verdade, vem comprado, né? E vem acreditando em você. Já, né? Ele não vai te questionar. Ele viu, ele provou, ele já sabe quanto custa, então a sua negociação fica muito mais leve. Você não vai negociar, então, deixa eu dividir de mais vezes para esse cliente fechar. Não, ele já sabe quanto custa, ele já sabe como que ele vai pagar. Ele só quer saber se você tem horário para fazer o procedimento que ele quer. Exatamente. Jéssica, nosso papo tá bom demais, mas a gente tem aqui também os nossos quadros. E o primeiro quadro nosso é o Sala de Espera. No Sala de Espera a gente recebe perguntas do Brasil todo, às vezes até internacionalmente também. Olha. E aí a pergunta é o seguinte,
E a Janaína lá, sou conterrânea, lá de Nova Lima, ela perguntou o seguinte, assim, ó, que ela trabalha sozinha no consultório e se ela acha necessário mesmo, se ela precisa saber de alguma coisa sobre PNL. O que você acha? Opa! Olha, ela trata sozinha ainda, então ela deve fazer todo o processo, né? Inclusive, se não fizesse, com certeza. Eu não vou falar, Eduardo, que ela fala assim, nossa, você vai pegar o livro de John Cone, vai ler ele todinho, que ele é desse tamanho, né? Talvez não tenha o tempo suficiente para ler e praticar, né? Porque é um livro que você lê e você pratica. Então, você não lê ele rápido, você lê e vai praticando. E aí, você sai na rua meio que assim, né? Deixa eu praticar. Mas, talvez, ela entender aquela maior dificuldade, por exemplo, às vezes é uma pessoa mais tímida. Ela ir direto no ponto, o que a PNL pode ajudar para pessoas mais tímidas. E aí, ela fazer uma pesquisa, dar uma lida nisso, em alguma técnica que possa ajudar, com certeza. E uma das primeiras, assim, que eu falava assim, começou a falar de alguma técnica de relacionamento, vamos chamar assim, inicie pelo rapó. Ela iniciando pelo rapó já vai fazer toda a diferença. Eu tenho uma dúvida também, aproveitar. Já vai fluindo. Vamos supor, uma coisa que me incomoda um pouco, e aí eu sempre fico com esse questionamento interno aqui. Existem pessoas que são extremamente expansivas. Uhum. Meu amigo, sei lá o quê, aquela coisa toda que te abraça e tal. Eu não consigo ser assim. E aí eu vejo que quando você é assim, às vezes você aproxima, você faz mais conexões. Você acha que a gente deve se adequar a isso? Ou a gente realmente tem momentos que a gente precisa de... eu vou dar um exemplo que foi muito engraçado, cara. Eu mudei meu curso lá em São Paulo, né? Eu tenho um curso. Aí a gente mudou o espaço. E na época era o presidente... Bom, eu não vou ficar entregando a pessoa, senão... Bom, mas enfim. Na época, o presidente da associação, né? A gente foi conversar com ele. Eu fui conversar com ele totalmente sério. Oi, tudo bem? Sei lá o quê? Sei lá o quê? Era um senhorzinho. Não, tudo jóia. A gente conversou, chegou num acordo e dali em diante, o nosso curso passaria a ser naquela associação. Beleza. E aí teve um jantar dessa associação aqui em Belo Horizonte. E ele, como era o presidente da unidade de São Paulo, ele veio pra cá. Aí a hora que eu vi ele, pô, doutor, sei lá o quê, eu falei com ele, né? Cara, ele me deu um beijo. Ele me abraçou, me deu um beijo. Meu garoto, segurou meu rosto assim, me deu um beijo. Falei, que é isso? Não é o mesmo cara, não? Que tava lá. Trocaram. Você via aquele negócio, sabe aquela máfia italiana, sabe? Menino, sei lá o quê. Os caras vão pra Belo Horizonte, come um pãozinho de queijo, um torresminho de mineiro, não aguenta, não. Não, mas eu acho que era um ambiente que exigia isso dele. Eu entendi, era um cargo político, ele é presidente da associação. Então, naquele momento ali, ele tinha que ser expansivo. O que você acha sobre isso? Na verdade, ele se adaptou, né? Entendi agora. Então ele se adaptou. O que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque não é você se tornar várias faces e ser tão diferente assim, né? Você é tímido, você é mais calado, ok. Você não precisa ser o que fala alto, sabe? Mas é você tentar entender como que você se equilibra com a outra pessoa. Então, assim, dentro da sua timidez, como que eu vou conectar uma pessoa mesmo sendo um cara tímido? Mesmo sendo um cara tímido, você se conectar. Talvez você não conecte com a expansão, mas você se conecte com alguma pergunta que, por exemplo, você utiliza muito. Você faz alguma pergunta, você está conectando. Talvez você não conectou na expansão ou na timidez, mas você tocou em algo em comum entre as pessoas que tornou um equilíbrio e gerou uma sintonia para começar a gerar um relacionamento. Então, é muito complexo. Então, assim, não quer dizer que você se adaptar, você vai virar uma outra pessoa. Eu sou feliz aqui e aqui eu sou super triste. Não, você vai se adaptar, você vai ter você vai moldando de acordo com aquela pessoa, mas sem precisar mudar 100%. Sua essência. Sua essência. Não precisa se transformar em uma outra pessoa. Legal. Né? E assim, isso envolve técnica, porque para você, não só a técnica, mas a prática. Tão importante quanto a técnica. Porque senão você vai ficar muito... não é falso, não, mas ficar muito... Forçado. Então, assim, pode ficar forçado e do outro lado vai sentir. Aí do outro lado vai falar, mas... Entendimento estranho. Foi o que aconteceu comigo. Falei, ganhei logo uma beijoca dele. Do nada, né? Do nada, entendeu? Quase que você falou assim, boa noite, senhor, né? E ele todo sério,
Não, e o pior, quando a gente voltou pra lá pra associação, a mesma frieza de sempre, que foi o pior. Então talvez, né, ele não tenha essa prática tão... Ele não dominava tanto essa prática, você sentiu algo forçado. Com certeza. Né? Então, se adaptar. E vai praticando. Uma hora você vai perceber que, inclusive, você vai fazer isso com naturalidade. Legal, super bem respondido. Sensacional. E agora a gente tem o nosso quadrinho que é o Deu Ruim, que é alguma tirinha, alguma gif engraçada, alguma coisa assim, pra gente também chegar nesse assunto, que é uma dúvida que eu tava doidinho pra falar. Falei, vou segurar pro quadro Deu Ruim. Que é o seguinte, Felipe, faça a nossa Vamos lá, só para aí. descrever aqueles que estão só nos escutando. É o professor Xavier, né, lá do X-Men, colocando assim, tentando entender os meus clientes, né, que eu acho que é a grande dificuldade de todo o colega. Como dominar, que eu digo assim, dominar o seu paciente no bom sentido, né, para que você consiga, além de saber vender, né, ofertar o que realmente ele precisa, de intermediar conflitos quando o conflito acontece. Acho que são coisas importantes, né? Primeira coisa, e eu acho que essa primeira vai dominar tudo que vier pra frente, a praticar a escutativa. O que seu cliente tá? Deixa ele falar. Tem alguns clientes bravos, né? Pacientes bravos. Aconteceu alguma coisa, ficou insatisfeito com o primeiro atendimento que teve na recepção, já chegou nervoso, alguma coisa. Escuta. Faz uma pergunta que deixa ele falar. Porque ele tá tão cheio de alguma coisa ruim que ele só precisa esvaziar. E depois você pode notar isso assim. Eu já atendi vários clientes que queriam cuspir no marimbondo, que eu deixei ele falar. O que ele fez? Ele esvaziou. E aí, depois ele tomou outra postura. Ele conversou de uma forma diferente, que nem parecia que era a mesma pessoa. Então, quer entender seu cliente? Deixa ele falar. Pratica escutativa, que ele vai te contar o que ele precisa, o que ele tá sentindo. Porque é igual na tirinha. Às vezes a gente quer, né, Felipe, tipo, entrar na mente do paciente, igual o professor. Mas, na verdade, escutar o paciente, às vezes, saber o que ele tem pra dizer é a melhor forma de resolver. E sorriso no rosto, né? Eu Sorriso lembro no que eu falo um exemplo que aconteceu comigo. Cara, eu tive 3 fraturas de mandíbula, né? Eu fazia luta, arte marcial. E aí, lutando, tomei um chute e tive 3 fraturas de mandíbula. Bom, e eu fiz a cirurgia, então eu fiquei com a boca amarrada, sem comer, quase 2 meses, com a boca imobilizada, cheio de ferro na boca e tudo mais. Eu queria matar o dentista, estava com ódio do dentista, mesmo ele não sendo culpado, né? Quando eu cheguei no consultório dele, eu falei, eu vou falar um monte para ele entender. Ele falou que era fácil, é super difícil, é doloroso, é aquilo. Quando eu cheguei no consultório dele, e ele atrasado, para variar, aquela coisa toda. Ele chegou com um sorriso no rosto. Tudo bem, meu amigo e tal. Me desarmou por completo. Então, acho também uma outra coisa importante, né? Você não... que você ouvir o cliente, você tá se importando. Gente, e assim, eu falo, qualquer lugar que você tiver que se relacionar com um prestador de serviço que seja, quando você começa a falar, você se sente mais leve, você cria sintonia e você se sente à vontade. Que é a técnica do rapal, que é o escutativo. Então, o cliente chegou bravo, né? Com algum motivo, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa com ele no outro dia, a gente não sabe. Às vezes o cliente ali tá bravo, não é com você, não é com o atendimento. É com ele. E às vezes ele só esvaziar aquilo que ele tá sentindo, né? Resolve, né? Já resolve muita coisa. E depois, e se ele chegar a xingar a secretária, quem seja, depois ele vai chegar e pedir desculpa. Vai demorar uns 2 dias, mas ele vai voltar ainda e vai te pedir desculpa. E essa tirinha às vezes responde também a menina, a Joana, que mandou a da sala de espera. Ela falou, será que ela mesmo precisa saber PNL? Eu acho que você tem que saber o mínimo para tentar entender melhor os seus clientes, né? Sim, o mínimo. O ideal, na verdade, PNL é bom para tudo. Para sua vida, para você socializar com as pessoas, né? Em todos os sentidos. Resumindo, eu acho que seria isso, né? E na profissão, né, que você tem contato direto com o cliente, não tem como, se você tá lidando com outra pessoa. Então, vai vir de tudo. Então, isso é até para você se precaver, né, de não blindar, mas para você se preparar para o que vier, porque senão, dependendo da forma que vem, te desestrutura também, né? Com PNL, eu consigo saber se aquela pessoa, às vezes, não tem um perfil até mesmo para fechar a venda, que às vezes é melhor nem fechar? Com certeza.
Até que ele não tá certeza. interessado, que ele vê ali só bisbilhotar mesmo. Veio. Ou então um amigo veio e ele não descobriu o valor, ele só quer vir pra descobrir o valor, vai ter. Entende? Então, assim, não adianta você forçar, que dependendo. Você força uma venda, força fechar um contrato, esse cliente vai te dar mais trabalho do que se você não tivesse fechado. Então, assim, é quase aquele assim: não, meu filho, eu te dou o dinheiro, pode voltar. Às vezes você não fez procedimento aí. Te dou o dinheiro, pode voltar, que não precisa mais. Então, pra ele também serve. Legal. Legal demais. Vamos Isso seguir aí. adiante, então? Bora Vai lá. pro... E agora, pra gente finalizar esse bate-papo gostoso, tem o Fica a Dica. Fica a Esse dica. que é um quadro final, que é uma mensagem, não precisa necessariamente uma dica, uma mensagem final, ou mesmo uma dica, já que vocês dão várias dicas aqui hoje, né? É, Pra gente fechar o nosso episódio. aquele aí, colega que tá escutando, Exato. né? Entender, pô, da parte... Assim, ó, qual que é o pontapé inicial ali pro cara despertar isso? Despertar? Então, para ficar a dica dos meus 15 anos de experiência com pessoas, né? Não são 15 anos de experiência com venda, são 15 anos de experiência com pessoas. Quem trabalha diretamente, mais uma vez, né? Quem trabalha diretamente com pessoas é pensar na questão do relacionamento. Você tem uma outra pessoa do lado. Antes de vender o seu serviço, você tem que se apresentar, você tem que entender, né, que para algo começar, o relacionamento você precisa tratar. Então, a minha dica é: receber um paciente, né, não pense que ele vai só pagar ali e vai sumir, não. Tente gerar um relacionamento, que isso aí, não só para você, mas para o seu próprio negócio, até para você mesmo como pessoa, né? Ter um paciente que daqui acontece alguma coisa, ele vai voltar e vai te agradecer. Então, a dica é relacionamento. Legal. Não gosta de relacionar com ninguém, vai pro Alasca, vira, sei lá, piloto de papamóvel lá, que você fica lá, só cabe um lugar, você fica lá Ou sozinho. CTI também, né? Oi? TI, programador, fica lá no... Mas ele também. TI. Fica no computador ali, né? Exatamente, programando. Legal. Jéssica, muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço. Tirou várias dúvidas, foi enriquecedor demais. Vão ter vários cortes aí pra gente fazer. Com Que bom. certeza. Muito obrigado, muito obrigado aí. Obrigado vocês também, pessoal, que estão escutando a gente, estão vendo a gente. Obrigado de novo pela presença. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, Jéssica. E, pessoal, né, só para fechar, a Jéssica entende muito disso. A gente pode até marcar outros episódios Com dela, certeza. porque é tão vasto isso, falando só da parte comercial com clientes. Eu sei que oportunidades não faltarão. Obrigado pela presença mais uma vez. E as portas daqui estão sempre abertas. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. A gente fica um pouco nervoso aqui, mas foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada a vocês. Valeu, obrigado. Volte sempre. Até a próxima, deixar. galera. Valeu.